O quinto episódio de What If, pessoal, sem sombra de dúvidas, foi sim um baita de um episódio, né? Eu até quero que você comente aqui embaixo se por acaso você curtiu esse episódio e se você considera esse um dos seus favoritos, porque com certeza é um dos meus prediletos. Nesse episódio, pessoal, a gente teve algumas revelações e a presença de personagens que a gente nunca tinha visto antes dentro do CM. Já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal e hoje, pessoal, a frase-chave para vocês comentarem aqui embaixo e elaborarem comentários bem divertidos vai ser: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é, nerdzada, essa fala tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Mas e aí, já fizeram isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu tava falando, né, pessoal, o quinto episódio de What If estreou e, meu Deus do céu, pessoal, que episódio incrível. Nesse episódio a gente teve o tão aguardado Marvel Zombies, na qual essa história conta pra gente o que aconteceria se por acaso os heróis da Marvel se tornassem zumbis. Eu particularmente, pessoal, adorei esse episódio. Eu acho que ele tá tipo pau a pau com aquele episódio do Doutor Estranho Supremo. Eu gostei muito daquele episódio, mas esse do Marvel Zombies, pessoal, era um episódio que eu tava aguardando há muito tempo. Desde quando a Marvel revelou a logo da série What If, a gente já via dentro dessa logo o Capitão América, se eu não me engano, em versão zumbi, e a gente já ficava se perguntando, cara, vai rolar o Marvel Zombies na série What If, cara, que incrível e tudo mais. Agora eu quero ver tudo. Então esse era um episódio que eu tava aguardando demais. E pessoal, eles conseguiram fazer um episódio incrível demais. E principalmente, cara, conseguiram fazer um novo Homem-Aranha incrível demais. Esse Homem-Aranha que apareceu nesse episódio, pessoal, foi incrível. Tem muita gente até falando que, cara, ele é o melhor Homem-Aranha que a gente já teve. E de verdade, pessoal, eu adorei ele, principalmente pelas piadinhas que ele faz. Ele é tipo, ele realmente é o Homem-Aranha, entendeu? Ele é uma bela junção de coisas que a gente já viu nos quadrinhos e agora tá vendo em animação, cara, bem da hora mesmo. Absoluta perfeição. O engraçado é que eu até vi gente reclamando, falando, nossa, esse Homem-Aranha é piadista aí, mano, não tô aguentando mais. Eu falei, mano, com certeza os caras que falam isso, cara, não conhecem o Homem-Aranha de verdade, porque o cara é isso, tá correndo perigo, eu tô beira da morte, mas eu vou fazer uma piadinha com o cara, sabe? Esse é o Miranha. E como eu tava falando pra vocês, pessoal, esse quinto episódio de What If acabou mostrando diversas coisas bem interessantes pra gente. E não, eu não tô falando apenas dos zumbis, porque sim, a história que envolveu os zumbis foi bem interessante, né? Essa doença, esse vírus vir dentro do reino quântico é algo bem interessante. Eu particularmente gostei muito, até porque o reino quântico tem sim vários segredos, a gente não sabe o que existe lá dentro. Então saber que, cara, o vírus zumbi que tornou todos os heróis zumbis veio de lá é realmente bem interessante. Eu curti bastante desse vírus ter se originado dentro do reino quântico. Só que as coisas incríveis desse episódio, pessoal, elas não param por aí não. A gente ainda teve citação de personagens que nunca vimos e ainda nem tinham sido citados dentro do universo cinematográfico da Marvel. A gente viu nesse episódio que o que estava acontecendo na série estava tipo bem de acordo com o que estava acontecendo no UCM referente à cronologia, vamos dizer assim. Tinha acontecido a Guerra Civil, o Homem-Aranha já tinha conhecido o Tony Stark e tudo mais, só que o que acabou estragando todo aquele planeta aconteceu quando o Hank Pym visitou o Reino Quântico, ou seja, aconteceu lá em Homem-Formiga e a Vespa. E até aquele momento, pessoal, a gente sabe muito bem que não havia nenhuma referência aos pais do Peter Parker. E adivinha só, nesse episódio eles foram citados. No momento em que o Peter tá conversando com a Hope acaba perguntando pra ele como ele se consegue manter otimista depois de tanto. E ele responde dizendo, prática, eu acho. A minha mãe, o meu pai, o tio Ben, o senhor Stark, eu perdi muito, mas a tia May dizia que devemos sorrir por aqueles que se foram. Do contrário, seria melhor se tivéssemos partido também. Mas a minha tia May diz... Ela dizia... que se não sorrirmos por aqueles que não podem, então seria melhor que tivéssemos partido também. E eles iam gostar que continuássemos. Ele fala tão bonito, né? Pois é, pessoal, a gente não teve apenas a menção aos pais do Peter, mas também ao tio Ben, mas relaxa que a gente já vai chegar lá. Os pais do Peter, pelo menos nas histórias originais, pessoal, eram agentes secretos que até tinham ligações com a SHIELD, com o governo e acabaram sendo mortos. A gente até tem uma baita de uma referência disso lá em Espetacular Homem-Aranha 2, na qual a gente vê os pais do Peter sendo mortos e tudo mais, mas é claro que dentro do UCM, a gente não sabe se foi exatamente isso que aconteceu, mas a gente sabe que os pais do Peter acabaram, né, morrendo. Morreram os dois. É, chatão isso.
Como isso aconteceu, a gente ainda não sabe, mas como eu tava falando aqui pra vocês, o que aconteceu dentro do episódio What If seguiu a cronologia dos acontecimentos do CM original que a gente já viu. Ou seja, pessoal, a infecção zumbi começou a partir de Homem-Formiga e a Vespa. Então tudo que a gente viu ao longo do CM realmente aconteceu do jeitinho que a gente viu. Outra figura muito importante pro Homem-Aranha que foi citada nessa frase, pessoal, foi o Tio Ben. Pois é, quem aí não conhece o Tio Ben, né? O cara que ensinou literalmente que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele é a figura paterna definitiva do Peter Parker. Ele foi o cara que ensinou a importância do Peter ser o Homem-Aranha. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, pessoal, a gente nunca teve uma citação direta a esse cara. Sendo que, como eu acabei de dizer aqui pra vocês, ele é um personagem, tipo, extremamente importante pro Peter. Dentro dos filmes da Marvel, a gente conseguiu perceber que o estúdio quis colocar a figura paterna do Peter Parker sendo o Tony Stark. E de certa forma, assim, ele até conseguiu mandar muito bem nisso. Ele ensinou sim grandes coisas pro Peter, como por exemplo, cara, se por acaso você não é nada sem o traje, você não merece ter ele. E depois da morte do Tony lá em Vingadores Ultimato, a gente viu em Homem-Aranha Longe de Casa que o Peter tava assim muito triste, cara. Ele viu o reflexo da morte dele. Só que tem um pequeno problema, né, pessoal? A morte do Tony Stark lá em Vingadores Ultimato não foi uma culpa do Peter. O próprio Tony sabia muito bem que, cara, aquele era o único jeito de vencer a batalha. Eu sei que vocês lembram muito bem dessa cena. Ele se vira pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho faz assim. Existe apenas um único final que eles ganhavam. E esse final era o final na qual o Homem de Ferro acabaria se sacrificando. Então, apesar do Peter se sentir culpado, pessoal, aquilo não era diretamente culpa dele, sacou? Ele tem toda a razão. Só que aí, no caso do Tio Ben, já é um pouquinho diferente. O Peter poderia sim ter impedido aquele bandido, mas não, ele não quis isso. O que ele quis foi se vingar do cara, deixar o cara fugir com o dinheiro da pessoa que ele tinha acabado de roubar, e é isso aí. O que acabou resultando foi na morte do Tio Ben. Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? E é por isso que a gente vê, até mesmo lá nos filmes antigos do próprio Tobey Maguire, o Peter sempre se culpando daquilo ter acontecido, porque ele podia ter impedido aquele cara, mas não, ele deixou ele fugir e isso acabou resultando na morte do Tio Ben. A gente não sabe, pessoal, se o Tio Ben ainda vai ser mencionado dentro do CM, né? A gente teve uma leve referência a ele, né? Lá em Homem-Aranha Longe de Casa, na qual o Peter tá arrumando as malas pra viajar pra Europa, na qual a gente consegue ver as iniciais Benjamin Parker, mas tipo, fora isso, pessoal, a gente não tem muita coisa, né? Existe até mesmo rumores de que quando o Tobey Maguire vinha aparecer em Homem-Aranha 3, quando o Tom Holland tiver o primeiro encontro com ele, ele vai ver que as características físicas do Homem-Aranha do Tobey são as mesmas características físicas do Tio Ben. E aí vai ficar tipo, caraca, é o Tio Ben, sacou? Alguma coisa assim. Não tô falando que o Tobey Maguire vai ser o Tio Ben. Ele vai ser o Homem-Aranha de outra realidade e tudo mais, só que esse Homem-Aranha teria as mesmas características físicas do Tio Ben do UCM. Vocês sacaram, né? Essas linhas do tempo são tão confusas. Mas agora eu quero saber de você, cara. O que você achou desse episódio? Gostou da gente ter finalmente algo concreto? Cara, sim, o Tio Ben tava dentro do UCM. Isso foi confirmado. E não só isso, os próprios pais do Peter também foram confirmados nesse episódio, foram mencionados. O que você achou desse grande easter egg que o quinto episódio de What If deu pra gente? Você acha que a gente vai ter uma continuação desse episódio? Cara, eu adoraria. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!